Todo mundo vendo o slide, né? Aula passada, queridos, nós começamos a classificação das constituições. Vamos lá. Classificação das constituições. Nós iniciamos falando da classificação quanto à origem das constituições. Como essas constituições são feitas, basicamente, como elas aparecem no mundo fático, na nossa realidade. Rapidamente, Constituição quanto à origem. Vimos aula anterior. Ela pode ser democrática, que é o sinônimo de promulgada, popular ou votada. É aquela Constituição que tem seu texto construído pelo povo. O povo constrói a Constituição. Através de uma participação direta, que é quase impossível unir toda a população de determinado país e toda essa população votar determinados trechos da Constituição, ou através de forma indireta, que é o mais comum, que essa representação seja indireta. Que é o nosso caso, uma democracia indireta. Por quê? Porque nós não comportamos todos os cidadãos, por exemplo, do município de Juazeiro do Norte, dentro de uma Câmara Municipal. Não, aí elegemos os representantes, 21 vereadores, para representar a população. Da mesma forma na Assembleia Legislativa, da mesma forma a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? Essa Constituição, quanto à origem democrática, homenageia o princípio democrático de participação da população. Né? Segundo José Afonso da Silva, ele bem coloca que são promulgadas as constituições que se originam de um órgão constituinte, composto de representantes do povo eleitos para o fim de elaborar e estabelecer essas constituições. Observem que na fala dele, ele fala órgão constituinte. Aulas passadas, nós já observamos o poder constituinte, através desse órgão constituinte, que é a Assembleia Nacional Constituinte. No final da aula de hoje, eu vou passar um documentário para vocês assistirem em casa. Não só as coisas da Netflix que vocês vão assistir durante essa quarentena, principalmente essa última temporada de La Casa de Papel. Mas vocês vão ter que observar esse documentário que eu vou passar, tá bom? Eu vou passar o link e já vou colocar também o link no Unileão Digital. Os exemplos dessas constituições democráticas, nós temos as constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. Quanto à origem também, nós temos a Constituição outorgada, que é uma Constituição tida como ditatorial, autocrática, imposta. Não há resquícios de participação popular nesse tipo de Constituição. O povo não participa, né? Segundo o pensamento de Kildare Gonçalves, o governo concede essa Constituição de forma graciosa ao povo. Ele pega a Constituição e entrega ao povo. Toma aqui, povo. Queira, bem. Não queira, problema seu. Vai ser essa mesmo. Né? São as constituições ditatoriais que são impostas ao povo. Os exemplos dessas constituições, temos a francesa de 1814, de Luís VIII, né, quando ele se autoproclamou monarca absoluto, as constituições de 1824, as de 1934, 1967, e é tida também a Emenda Constitucional 1 de 69 como uma constituição imposta. Historicamente, seria a concessão de poder do governante em benefício do povo. O governante se autolimitaria. Eu entrego à população uma Constituição, não há debate a respeito dos dizeres dessa Constituição, das cláusulas, dos artigos dessa Constituição, mas nessa Constituição eu limitaria meu poder. Balela. Dificilmente existe uma Constituição sendo outorgada que vai limitar o poder do soberano ou do governante. Vai ampliar cada vez mais, ampliando de tal forma que vai sufocar a população. Ok? Cesarista é uma Constituição que não há participação popular na elaboração, assim como na outorgada. Porém, eu, governante,
preciso da aprovação popular para ratificar essa Constituição. Ok, eu não quero vocês participando da elaboração, porém eu vou entregar a vocês o poder, né, em tese, um poder de ratificar ou não a Constituição. Ela não é vista como democrática, uma vez que o cidadão não é chamado para participar da elaboração, tão somente de um aceite ou não, não sendo possível nenhuma interferência na alteração, ampliação, modificação do conteúdo. Né? E quanto à origem, nós também temos as constituições dualistas ou convencionadas. É aquela constituição que nós já conversamos quando a monarquia está fragilizada, há um conflito entre o poder monárquico e a população, pela burguesia, pelo proletariado, pelos grupos, pelo clero, seja quem for, em conflito com essa monarquia, e a monarquia vê o quê? Se é de eu perder a cabeça e o trono, eu vou, através de duas forças distintas e opositoras, que é a monarquia e esse outro grupo, e limito o poder. Tá bom, eu não vou mandar mais em tudo que eu mandava, não. Vou entregar parcela do poder ao povo. E eu constitucionalizo isso. É o que nós chamamos de monarquia constitucional. Surge assim com a dualização dessa Constituição quanto origem ou convencionalidade, o rei é obediente à Constituição, observado pelo Legislativo, ou pelo Parlamento. O Parlamento, o Legislativo, sempre observando o poder judiciário não, o poder executivo, através do rei, estará fazendo. Tem alguém? O João Vitor, acho que está com o microfone aberto. Só tirar aí, tornar mudo o microfone no cantinho, tá certo, tá bom? Professor, esse dualista seria no caso do João Sem Terra? Isso, Lidiane, isso mesmo. É aquela que nós conversamos na aula passada, é a convencionalidade do rei. No lugar dele perder a cabeça, ele faz o quê? Tá bom, eu entrego uma parcela de meu poder ao povo e limito meu poder me sujeitando ao povo. Basicamente, é quando a monarquia está extremamente fragilizada. E é o que ocorre sempre, meus queridos. A não ser no regime ditatorial, a não ser numa constituição que é imposta. Aí não, sendo imposta, não tem o que o povo questionar ou não. Porque se questionar, morre. Diferentemente de uma constituição dualista ou convencionada, as pessoas podem sim questionar. Né? E questionam de tal forma que limitou o poder do rei. Então, esse questionamento é válido. É um exemplo da Europa e a Inglaterra. Lá a Constituição é dualista, é convencionada. E todas as constituições hoje, todas as monarquias constitucionais funcionam dessa forma. Mas não limitando, e eu abro um parênteses aqui. Se a aula cair, nós temos 40 minutos, nós damos uma pausa e eu já lanço outro link para nós continuarmos o conteúdo, ok, pessoal? Se não acabarmos o conteúdo ainda dessa aula, para nós não perdermos o raciocínio, ok? Então, se a aula cair, não se desespera, eu jogo imediatamente outro link no grupo. Agora, quanto à origem, mas nós também temos a classificação constitucional quanto à estabilidade. Será que toda Constituição, em relação à estabilidade, é perene? Ou ela pode ser alterada, pode ser modificada a qualquer tempo? Quando eu falo quanto à estabilidade, eu estou falando quanto à mutabilidade ou processo de modificação dela. Mutabilidade de mudanças. A qualquer momento, vocês têm uma dúvida, aciona o microfone, professor, aí eu paro e escuto o que vocês têm a falar, ok? Agora, um por vez, tá bem? Então, vamos lá. Quanto à estabilidade, nós temos a Constituição imutável. O que é a Constituição imutável? É aquela Constituição com sinônimo de granítica, de granito, intocável, permanente, ou utópica. Por que utópica? Porque não existe uma Constituição dessa forma. Da mesma forma que nós, seres humanos, mudamos de pensamento, mudamos de ser, de tempos em tempos, uma Constituição também tem que mudar. Segundo Pontes de Miranda, esse pensamento de utópico, de não existir, utopia, é a Constituição tida como fantasiosa, que busca uma eternidade.
essa Constituição busca ser eterna, busca algo que para a vida jurídica humana que nós vivemos é inexistente. Não tem como algo ser eterno dessa forma. Eterno só o amor de Deus. Então, meus queridos, ela não aceita e prevê, né? Ela nem aceita nem prevê qualquer alteração diante de seu caráter de divindade. Seria aquelas ideias constitucionais, além de autoritárias, de um regime, por exemplo, da Coreia do Norte, ou então aqueles regimes mais orientais do Japão antigo, né? Antes de ter uma falsa república, né? Ou China, a própria China também, com aquele comunismo que é mais, apesar de ser comunismo, é mais, como é que eu posso dizer para vocês aqui? É um comunismo meio falso. É um comunismo meio falso. Porque mais capitalista que a China, só os Estados Unidos. Mas é um comunismo complicado, né? Se é que vocês me entendem. Lá é muito fechado. Então, ele é comunista, mas ao mesmo tempo tem comércio com o mundo todo. Então, é um capitalismo feroz lá, né? Então, meus queridos, o pensamento que eu tenho para vocês em relação a uma Constituição imutável é esse pensamento de imutabilidade, de divindade, como se a Constituição fosse feita por um rei antigo e essa Constituição não pode ser alterada de forma nenhuma, porque ela é tida como Deus. Né? Ela não existe na atualidade diante da necessidade de uma evolução constante da sociedade e das instituições. Né? Sempre vai haver uma mudança, sempre vai haver evolução. É muito difícil nós visualizarmos essa Constituição hoje em dia. Nós temos, por exemplo, o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas. Em relação a esta Constituição, alguma dúvida? Sem dúvida. Vamos para a próxima. Nós também temos aquela Constituição contra a estabilidade de transitoriamente imutável. É aquela ideia de que, em determinados momentos, ela não pode ser modificada. É a proibição de alteração durante determinado período, após sua entrada em vigor. Por exemplo, a nossa Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 174, só permitia alteração do seu texto após 4 anos do início de sua vigência. Então, essa Constituição transitoriamente mutável é essa Constituição que só vai ser modificada após determinado período, tido nela, lá escrito. Por exemplo, a Constituição de 88 só pode ser modificada daqui a 10 anos, ou seja, em 98, se nossa Constituição tivesse observado essa regra de transitoriamente mutável, que não é o caso. E quanto à estabilidade, nós também temos a Constituição fixa ou silenciosa. Observem quantas classificações. E tudo isso despenca em prova, tudo isso é observado. Por isso que vocês devem observar atentamente esses critérios e essas especificidades. Então, quanto à estabilidade, nós temos a Constituição fixa ou silenciosa, que não há em seu texto nenhum procedimento de modificação de seus dispositivos, podendo ser alterada somente pelo seu poder criador. É uma Constituição também bastante complexa, porque só é alterada pelo poder criador dela. Né? Segundo o Kildare Gonçalves, são aquelas constituições que somente podem ser modificadas por um poder de competência igual àquele que as criou. Ora, o poder constituinte originário. E nós temos nosso estudo já bem adiantado que o poder constituinte originário só vai ser chamado para uma nova Constituição e não para modificar uma Constituição. Nós já vimos isso. Tese do próprio Supremo também. Para modificar uma Constituição, nós a modificamos através de emenda. Uma Constituinte exclusiva não é concebível, porque uma Constituinte cria uma nova Constituição. Então, para eu modificar a Constituição, eu necessitar do poder constituinte originário novamente, não tem como. É poder constituinte derivado. É totalmente desuso, como aqui nós temos no slide. Porém, como exemplo, temos o Estatuto do Reino de Sardenha, de 1848. Hoje, a Constituição da Itália e a Constituição Espanhola de 1876. Tudo em desuso, viu, pessoal? Tudo passou. Tudo foi evoluindo e melhorando.
Quanto a essa mutabilidade, o nosso slide está um pouco desequilibrado aqui, mas nós também temos a Constituição rígida, que é a nossa Constituição. Né? É possível sua alteração, porém, por um processo complexo, diferente das normas infraconstitucionais, que são alteradas por projeto de lei, lei ordinária, alterações vocês vão ver isso em Direito Constitucional 2, processo legislativo. Né? A nossa Constituição, para ser alterada, né, tem que observar o artigo 60. Votação em cada caso do Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara, 2 turnos e a maioria de 3/5. Então, dê uma pausinha aí, quem for rever essa aula, dê uma pausinha e lê o artigo 60, ok? Lá no artigo 60, vou trazer para vocês aqui, para ficar um pouco mais claro, no artigo 60 nós temos que a Constituição, vamos lá, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta aí, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas. Isso aqui são os projetos de emenda à Constituição. Como é que eu faço uma PEC? Né? Vocês vão ver isso mais à frente de forma mais específica em Direito Constitucional 2. Não sei se vai ser comigo, não sei. Mas vocês têm que observar que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Rígida no sentido de que seu processo de modificação é um processo moroso, é um processo complexo, através de emenda do artigo 60. Um processo de emenda à Constituição. Nós podemos modificar a Constituição? Podemos. Através de quê? Emenda à Constituição. Modificar? Podemos. Através de quê? Emenda à Constituição. Ok? Vamos lá. Nos dizeres da Constituição rígida, nós temos um conflito doutrinário que não vai causar tanto conflito na cabeça de vocês, porém é importante nós falarmos, né? Porque para Alexandre de Moraes, nossa Constituição é super rígida. Uma vez que, apesar dos processos dificultosos de alteração, nós temos cláusulas pétreas, imutáveis, pontos constitucionais que não podem ser modificados. No artigo 60, parágrafo 4º. Então, para Alexandre de Moraes, nós temos um patamar superior de rigidez. Daí porque ele fala de uma super rigidez. Porém, meus queridos, majoritariamente, doutrina e STF, nossa Constituição é rígida mesmo, apesar de estarmos diante da impossibilidade de alteração frente às cláusulas pétreas. Então, não há por que comprar o discurso do Alexandre de Moraes. Bacana se você colocar numa prova de segunda fase em concurso e na nossa dissertativa, nas nossas questões dissertativas, se formos ter questões dissertativas para corrigir, e falar sobre a Constituição rígida e esse conflito doutrinário de superrigidez. Aí você vai falar isso. Apesar dessa ideia de superrigidez do ministro Alexandre de Moraes de falar das cláusulas pétreas, nossa Constituição é rígida mesmo. Ok, pessoal? Tá dando certo? Posso avançar? Avançando. E nós também temos a Constituição flexível, né? Que é a modificação através de procedimento legislativo comum, como se fosse uma lei ordinária ou lei complementar para modificar a Constituição. E não requer qualquer procedimento específico para sua alteração. Não é cabível aqui para a nossa Constituição, porque nossa Constituição é rígida. Já pensou? Mais de 100 emendas nós já temos. Se nosso processo legislativo para modificar a Constituição fosse flexível, se nossa Constituição fosse flexível, nós teríamos certamente, meus queridos, mais de 500 emendas, desde 88 para cá. Imagine, né? Inexistência de uma supremacia formal. Por quê? Se a Constituição, nossa Constituição é suprema, para uma Constituição ser flexível, necessário que não houvesse supremacia formal da Constituição. Formal de modificar. Ou seja, não teríamos emenda à Constituição.
Porém, seria necessária uma existência material, normas que regulamentam a estrutura política do Estado. Essas não poderiam ser modificadas. Todos os outros temas da Constituição, sim. Agora, as cláusulas pétreas e as normas que regulamentam a estrutura política do Estado, não. Por quê? Porque aí nós estaremos diante de uma fragilidade do sistema jurídico. Porque a todo momento, a qualquer momento, nós poderíamos modificar a Constituição e modificar a estrutura. Modificar a estrutura política do Estado. Acabando com o município, acabando com o Estado, juntando um, juntando o outro, tendo segregação, aí viraria uma bagunça, né? Um exemplo disso, Constituição da Nova Zelândia e Inglaterra. E também temos a Constituição semi-rígida, conhecida como semi-flexível. Ela comporta modificação por procedimento diferenciado e por procedimento rigoroso em algumas partes da Constituição. Por exemplo, determinadas partes da Constituição, cláusula pétrea e... Não, cláusula pétrea não, que não pode modificar, mas formação do Estado, organização estatal, poder judiciário, municípios, estados, a gente modifica através de um procedimento rígido e as outras, saúde, educação, outros temas da Constituição, a gente só vai alterar através de um procedimento por lei ordinária, lei complementar, seja ele qual for, né? Já as demais partes podem ser modificadas por um procedimento mais simples. Não é nosso caso, porque nossa Constituição é rígida, democrática e rígida até agora. Quanto à estabilidade, rígida. Quanto ao conteúdo... Eita, eu pulei demais. Quanto à estabilidade, rígida. Quanto à origem, democrática. Já vão anotando aí. Democrática quanto ao conteúdo. Estabilidade. Rígida. Origem. Perdão. Quanto à origem, democrática. Quanto à estabilidade, rígida. Ok? Observem esses pontos. Quanto à forma, professor, como é que nossa Constituição, materialmente, a forma dela é? Posso avançar, pessoal? Alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, aperta o microfone. Ok. Nenhuma dúvida? Quantos aqui online? Um bom número de alunos. Ótimo. Caindo, já eu volto, viu, pessoal? Mas vamos continuar. Professor, Diga, Kibi. o slide não está aparecendo na tela. Você poderia colocar? Não está? Não. Parou Pra mim, de não. Parou de passar? Perguntar se o pessoal tá... não tá passando, não. Tá aparecendo. Normal. É só tu Não, puxar não a tela tá. pro lado, quando chegar na última, aí aparece. Ei, Lidiane, eu acho que dá para tu minimizar nossos rostos, não precisa nem ver. Eu acho que tá... Vocês estão me vendo? Dá pra ver tudo no cantinho e o slide bem grandão. Ah, ótimo. Então tá bem bacana, tá tranquilo. Tá apareceu, Lucineide? Apareceu agora. Pronto. Obrigada. Vamos lá. Quanto à forma, meus queridos. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, não escrita, que é costumeira ou consuetudinária. É muito simples quanto à forma. Escrita é todos os dispositivos constitucionais são elaborados e devidamente positivados, ou seja, escritos em um único documento, de forma codificada. É o exemplo da nossa Constituição. É uma Constituição escrita. Tudo aqui está positivado. É o que chamamos de fonte normativa única. Nossa Constituição não precisa pegar um documento fulano de tal, documento, carta do Ceará, carta do Pernambuco, carta de não sei o quê, acordos que foram feitos durante os anos anteriores. Não, é único nossa Constituição. Segundo José Afonso da Silva, sua elaboração se dá no momento único, de um jato. Elaborar a Constituição está feita, está positivada. Observação. É possível, meus queridos, nós encontrarmos textos constitucionais, eu falo textos constitucionais com espíritos constitucionais fora da Constituição. É um exemplo, os tratados internacionais do artigo 5º, parágrafo 3º,
que trata de quê? Que são aqueles tratados internacionais de direitos humanos aprovados com perfil de emenda à Constituição, eles ingressam em nosso ordenamento jurídico como emenda à Constituição. Porém, eles não vão fazer parte de artigo 1, artigo 2, artigo 10A, 10B. Não. Eles não vão entrar no ordenamento jurídico assim, ok? Eles vão entrar no ordenamento jurídico com perfil de emenda à Constituição e vão estar do lado da Constituição, naquela pirâmide, naquela ideia de supremacia, ok? E nós também temos a Constituição não escrita, costumeira, consuetudinária, de costumes. Não quer dizer que não vá ter alguma coisa escrita, não. O que vocês devem observar é que ela não vai ter aquela dimensão de documentos. É a Constituição formada por textos múltiplos. Por exemplo, Carta de Juazeiro, Carta do Crato, Carta não sei o que, junta tudo, aí forma a Constituição do Ceará. Ou então, Carta do Ceará, Carta do Pernambuco, Carta da Bahia, aí forma a Constituição do Brasil. Seriam documentos esparsos, né? Essa Constituição, além de formada por documentos múltiplos, é formada por costumes, por ideias de jurisprudência dos tribunais superiores, além de acordos e convenções, e também próprias leis. Um exemplo disso, Constituição inglesa. Uma folha, 2 folhas, 3 folhas, documentação lá. Depois joga lá no Google, Constituição inglesa, foto da Constituição inglesa. Vocês vão achar. Então, é bem diferente da nossa Constituição, que é extremamente extensa, né? Isso é já outra classificação, e bem detalhada, ok? Quanto à forma, escrita. Quanto à forma, escrita. Passando. Quanto ao modo de elaboração. Professor, quanto ao modo de elaboração. O que quer dizer isso? Essa Constituição pode ser dogmática, histórica e só 2. Pode ser dogmática ou histórica. O modo de elaboração é aquele período que eu vou elaborar a Constituição e como eu elaboro a Constituição. Ela pode ser dogmática ou ortodoxa. Por quê? Porque ela vai retratar os valores e os princípios orientadores da sociedade naquele determinado momento, naquele período de elaboração. E essa classificação quanto ao modo de elaboração dogmática, que absorve os dogmas, absorve as essências da sociedade naquele determinado período, vão ser inseridas no texto constitucional. Todos os valores e princípios de determinado período vão ser inseridos nas normas constitucionais. A exemplo disso, nós temos a Constituição de 88. A Constituição mais dogmática que a nossa, cheia de dogmas, cheia de princípios, de valoração, defesa da mulher, defesa da criança, do idoso, consumidor. Todas as ideias, índio, propriedade, previdência, assistência, saúde, educação, desporto, todas essas bases, todas essas ideias principiológicas, ortodoxas, foram embebidas na Constituição e formaram nossa Constituição. Mas nós também temos a Constituição histórica. Histórica, ela não é escrita e construída aos poucos. É um lento processo de filtragem. Professor, ou seja, a Constituição histórica é feita aos poucos. Eu vou soltando informações, eu vou soltando essências. Alguém vai falar? Continuar. Em essência, vocês têm que observar que a Constituição histórica não é escrita. Escrita no sentido de que há textos, viu, queridos? Observem lá, não escrita. O que é não escrita é aquela formada por textos múltiplos, não um único só, não um código, não um codex. Essa Constituição histórica não escrita é construída aos poucos, em um lento processo de filtragem e absorção de ideias. Eu vou aos poucos construindo, durante um período histórico, durante, por exemplo, 40 anos, eu vou evoluindo, criando textos e criando essa Constituição. É um produto gradativo da evolução jurídica do Estado. O Estado vai evoluindo mentalmente, amadurecendo, então essa Constituição vai evoluindo também.
ela é mais estável que a dogmática. Observem, nossa Constituição é dogmática. Porém, a Constituição histórica é mais estável do que a dogmática. Por quê? Porque ela é construída com tempo, com paciência, com evolução. Sendo assim, naturalmente, ela vai ser mais estável. Por quê? Porque a nossa dogmática, cheia de princípios e ideias, sofre vários ataques, várias críticas, todo o tempo. Uma vez que nossa Constituição, por ser muito social, por ser uma carta cidadã, formada por várias ideologias, por vários pensamentos, naturalmente, e por ser muito nova, de 88 para cá, 30 e poucos anos, naturalmente ela vai sofrer ataques, vai sofrer desestabilização, diferentemente da histórica, que é feita com o tempo. É a mesma coisa de se fundar, de se fazer uma construção. Se fazer o alicerce profundo, dificilmente essa construção vai ruir. A Constituição é da mesma forma. Não quero dizer que nossa Constituição, por ser dogmática, não tem bases fundantes. A cada ano, nós conseguimos fundar melhor nossa Constituição. Passamos por momentos pesadíssimos de alteração constitucional, de ebulição social, falo isso. Mas esse processo não foi suficiente para tornar, renascer o poder constituinte originário e termos uma nova Constituição. Ainda bem. Quanto à extensão, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos aqui. 19 horas agora. Acho que nós temos um tempinho ainda. Senão eles já tinham trancado aqui, já avisado. Quanto à extensão, eu acho até que vai dar tempo nós vermos nossa aula só com o vídeo de hoje. Ok? Quanto à extensão, meus queridos, nós temos que a Constituição pode ser analítica, sintética, e esse sintético é concisas, breves, sumárias, sucintas ou básicas. Simples. Analítica é uma Constituição prolixa. O que é que eu quero dizer prolixo? Fala. Longa, ampla, uma Constituição larga, extensa. A nossa Constituição, com mais de 200 artigos. Sua organização se dá frente à necessidade de tratar muitas matérias consideradas relevantes para a organização e funcionamento do Estado. Por isso que essa Constituição é prolixa, é longa. Ela descreve, inclusive, os pormenores estatais através de normas que poderiam ser dispensadas do texto constitucional. Por exemplo, aquele artigo que trata do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Para que falar disso? Poderia ser tratado em outro código, mas não, está na Constituição. O exemplo dessa Constituição ampla, morosa, bem analisada, é a nossa Constituição de 88. E nós também temos, quanto à extensão, as Constituições sintéticas, concisas, breves, sumárias, sucintas, básicas. Fala pouca coisa. É a Constituição elaborada de forma breve, com preocupação única de enunciar os princípios básicos para a estrutura estatal. Parte da doutrina entende ser mais durável diante de mudanças sociais, frente à pouca quantidade de texto. Ora, mais uma crítica a ser observada. Nossa Constituição é analítica e a sintética, pela análise estudiosa dos constitucionalistas, seria o mais durável. Por quê? Porque fala pouco. Fala pouco. Já a nossa não. A nossa é bem analítica. E temos, por exemplo, a Constituição de 1787, nos artigos dos Estados Unidos, com 7 artigos originais. Ela foi formada com 7 artigos. O resto são as emendas, E 4.400 palavras. Observem como é analítica, como é sintética. Bem resumida, diferentemente da nossa. Enorme, complexa, cheia de principiologias e desses dogmas, ok? Eu vou fazer assim. Eu não vou estender muito o conteúdo com vocês. Por quê? Por ser essas aulas remotas, eu me preocupo muito com o aprendizado de vocês. Então, por hoje, vai ser ok. Eu não vou estender muito, não. Na terça-feira, a gente complementa. Então, eu vou dar o ok aqui. E o que vocês tiverem de dúvida,
avaliação, etc e tal, a gente tira por aqui, tá bem, pessoal? Aí então eu vou dar uma pausa aqui agora no slide e vocês já podem tirar as dúvidas.